nós estamos estreando hoje mais uma vez o nosso podcast do Na Hora Online e agora, claro, em parceria com o nosso amigo Rubens Coutinho do Tudo Rondônia, e estamos falando diretamente de Brasília, mas vamos entrevistar agora o nosso amigo Rubens Coutinho, que é um jornalista que eu particularmente tenho uma consideração muito grande, tenho uma admiração por ele e respeito, né? Rubens Coutinho é um articulista, político, também na área do jornalismo, e muito nos honra com a sua entrevista hoje. Que a gente vai bater um papo, porque o podcast é isso, a proposta é dentro da ética, dentro do profissionalismo, que eu sei que o Rubens Coutinho ele participa, né, desse contexto, dentro de toda a ética jornalística. A gente vai conversar sobre política, né, sobre uma questão também de saúde em Rondônia, coisas de Rondônia, isso que é importante. Primeiro, uma boa tarde para você, Rubens Coutinho, participando aqui do podcast, nessa nossa parceria Na Hora Online Tudo Rondônia, que é um site consagrado, né? E a gente tem todo um respeito pelo seu trabalho. Para nós é uma honra e um prazer entrevistá-lo e tê-lo aqui no nosso podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque o podcast fica no ar em qualquer horário que a pessoa queira acessar, né? Me assistir. É um prazer, Carlos Terceiro, eu fico honrado com o convite. Você aí em Brasília, que está fazendo um grande trabalho de cobertura política aí do Congresso, principalmente da bancada federal. Então é uma honra participar do seu podcast. Rubens Coutinho, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você, como jornalista, político também. Como é que você viu essa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal numa ação que, para o senador Waldir Raupp, era a pior de todas, né? Essa ação onde ele foi absolvido. Como é que você vê agora? Muda muito ou muda alguma coisa no cenário político? Candidatos para o Senado Federal ou deputado federal, esses candidatos têm que se preocupar um pouco mais, é menos uma vaga, se for para um lado ou para outro, ou fica tudo como antes? Não, certamente que existem reflexos na política rondoniense. O que ocorreu é o seguinte, é que o STF havia condenado o senador Waldir Raupp, o ex-senador Waldir Raupp, uma pena, né? E também a perda dos direitos políticos, por suposta corrupção e lavagem de dinheiro. Consistente no possível recebimento de uma manobra que ele teria feito ilegal para receber R$ 500 mil da empreiteira Queiroz Galvão. Foi investigada pela Lava Jato. Em troca desse R$ 500 mil, que seria para financiar a candidatura do MDB em Rondônia, o senador teria se comprometido a apoiar a permanência daquele Paulo Roberto Costa, aquele executivo da Petrobras, que foi um dos principais alvos da Lava Jato, né? Ele seria um dos operadores do MDB na Petrobras, seria o homem indicado e mantido na Petrobras para liberar dinheiros, para liberar recursos não republicanos, vamos dizer assim, para membros do partido e outros membros de outros partidos. Então, era essa a essência da acusação contra o Raupp, que ele teria mediado a liberação de um recurso, que no final acabaria beneficiando ele. Mas isso aí, segundo o entendimento a posteriori, né? Porque a princípio o STF condenou o Raupp. Agora, nos chamados embargos declaratórios, que é uma espécie de recurso que ele impetrou no STF, na segunda turma do STF, eles estão com o entendimento de que não há provas contra ele, de que o pouco que existe, as delações, elas são inconsistentes. E por isso eles decidiram mudar o entendimento de condenatório. E hoje já se formou uma maioria pela absolvição do ex-senador.
Eu conversei com ele hoje pela manhã, por WhatsApp, acredito que ele estivesse em Rolim de Moura, não sei se ele está em Porto Velho. Ele não quis comentar a decisão. Ele disse que vai aguardar o voto final, falta um voto ainda, né? Mas já se formou maioria pela absolvição dele, né? Então, os ministros da segunda turma do STF entenderam que o ex-senador Rod Halpe está isento de culpa nesse processo aí, que ainda corre contra ele. Já se formou a maioria nesse sentido, isso é bom ressaltar. Falta o ministro votar, mas esse voto que Não ainda muda há de nada, né, vir, esse voto. ele não tem o condão de alterar a decisão da segunda turma pela absolvição. Bom, esse é o É, aspecto jurídico, a informação jurídica, não uma análise, porque eu não sou jurista nem advogado. É a informação jornalística sobre o fato. Bom, no aspecto político, óbvio que o senador Walter Halpe é um nome ainda de peso no cenário político, embora tenha sofrido um desgaste enorme. A mulher dele, que já estava no quinto, sexto mandato na Câmara, Maria Halpe, ela foi derrotada na eleição. E ela sempre foi uma campeã de voto. Ela foi derrotada em 2018. Com toda a carga negativa que caiu sobre o Halpe por conta dessa situação da Lava Jato, né? E também a repulsa que o eleitor ele tem assim contra, vamos dizer assim, a política tradicional e também pelos políticos que estão há muitos anos no comando da máquina, né? A é máquina verdade. política do Estado no Brasil. Então, o Ralph sofreu um desgaste muito grande na imagem dele, no nome dele. Está procurando se reabilitar agora. Essa decisão do STF é fundamental para ele. Agora, Senado, governo nem pensar, imagino eu. Mas Senado é muito difícil para ele, devido ao cenário político que existe hoje em Rondônia, né? Nomes novos, muitas pessoas pleiteando essa única vaga que se abre este ano para o Senado. E então ele teria uma. Nem imagino que ele esteja pensando nisso, no Senado. Imagine que ele tente agora articular uma candidatura a deputado federal, que também é muito difícil, né? Existe assim uma enxurrada de nomes com potencial político muito grande, inclusive no MDB, no caso o Lúcio Moschini, que é o principal candidato do MDB hoje, a deputado federal. Existem só 8 vagas para Rondônia para deputado federal. Então são 8 vagas disputadas assim de maneira muito intensa. Então o Ralph, se for candidato a deputado federal, não vai achar moleza, né? Aquela mística que existia em torno do nome dele se esvaneceu. Já não é o grande, o homem dos votos, o homem dos milhares de votos, o campeão de votos, como já chegou a ser. É Rubinho, um processo de reconstrução. essa decisão Ele é não é um fato muito. novo, não? Assim, não tem Ele é uma capacidade de dar um impulso no nome sim dele, no você acha? quadro da Câmara Federal. Isso, né? Alguém pode ficar de fora aí e dar uma vaga para o Ralf. Seria ele, no MDB, se fizessem 2, seria ele e o Moschini. O Moschini certamente. Moschini é um campeão de voto, né? E ele e o Moschini no MDB. Mas você imagina que para deputado federal, que nós conhecemos assim, tem Cristiane Lopes, tem Expedito Neto, tem Maurício, o vice-prefeito de Porto Velho, tem gente do interior que tem muito voto, tem o O Garçom próprio que tenta Nazif, voltar à né? Câmara Federal. O próprio Nazif, né? O Mauro, né? Enfim, os deputados que já estão aí, o Coronel Crisóstomo, que tem o eleitorado dele, né? Então, são 8 vagas e deve ter aí uns 50 candidatos com potencial. Depende do partido em que ele esteja instalado. Porque é preciso fazer um Entendi. determinado número de votos para você
né, chegar à Câmara. Eu costumo dizer que existe, agora, com essa nova legislação eleitoral, existe o efeito Ada Dantas, que é a vereadora aqui de Porto Velho, mulher do ex-deputado Jesuíno Boabais, e ela teve mais votos na eleição agora para a Câmara Municipal do que, por exemplo, o vereador eleito Everaldo Fogaça, né? Ela era do PDT e o Fogaça do outro partido, cujo o cabeça de chapa, vamos dizer assim, que era um pastor, ele teve 4.000 votos, foi o mais votado. Então, esse pastor, a votação dele, puxou o Fogaça, que foi o 21º votado. Menos voto do que a Ada Dantas. Mas ele está na Câmara e a Ada Dantas está no escritório dela advogando, que agora ela é advogada. E sonhando em voltar para a Câmara Municipal. A mesma coisa ocorre no plano federal, no plano estadual. O cara pode até obter uma expressiva votação, até mais votos do que o outro. Mas se eles não atingirem determinada votação, o partido, o conjunto do partido como um todo, ele com 15, 20, 30 mil votos fica de fora e um outro que tiver 20 e poucos mil entra e o que teve 30 não entra. Então, então o Raup, ele chega, não é para mudar o cenário político, ele chega para tentar se reconstruir, tem que entrar na disputa com humildade, porque, usando o jargão puro e simples, ele não está com essa bola toda. Entendi. Realmente, a pessoa ficar sem mandato é um problema, né? Ainda mais com um Não é peso só desse, sem né? mandato, Castro Silva, é o desgaste que o nome Raup sofreu nos últimos anos. Sim, com esse problema da ação sobre ele, né? Embora ele tenha ganho, mas sempre é Sumiço. difícil recuperar, né? Ele teve. Ele foi condenado a um fato. Agora o STF está revendo essa condenação ao julgar um recurso dele. Entende que não existem provas contra ele. E esse é benéfico, obviamente, para a pessoa Waldir Raup, mas para o político Waldir Raup, ele vai ter que testar esse resultado, o reflexo dessa decisão, nas urnas. De repente ele pode ter a ideia de dizer, olha, tá aqui, fui absolvido, não era nada disso, tive prejuízo, aquela O Raup coisa toda. tem os seguidores dele, tem os Tem. eleitores dele. Isso que eu No estou te Estado ele falando. ainda tem, ele manteve os eleitores dele, né? Mas esse desgaste de condenação, de acusação, de lava-jato, Muita esse gente tempo que muda, ele né? ficou fora, né? Então, é aquilo que eu acabei de dizer. É um Mas, Rubino, processo de tentativa de reconstrução com humildade, né? Porque os bons tempos do raupismo passou. muito bem. Rubens Coutinho, grande jornalista do Tudo Rondônia, e com a sua experiência, com a sua vivência na área política, escrevendo muito, você acredita que Marcos Rogério será mesmo candidato a governo? E Confúcio Moura, que já disse que não quer ser candidato a governo, você acredita que ele pode mudar de opinião? Isso pode acontecer? Você perguntou se eu acredito, né? Eu vou abordar a questão no campo da política e não da fé. Quando a política se mistura com a fé, não dá boa coisa, Não dá certo, né? né? Então, não é questão de crença, é uma questão de observação, de análise, de interpretação, que ao final não vale muita coisa, porque os políticos são inconstantes, como são inconstantes os seres humanos. Só que eles são muito mais, né? Por força da natureza, da política, da própria política. O Marcos Rogério, ele tem todas as condições de ser candidato, né? Ele é ficha limpa, é senador, está alinhadíssimo ao presidente Bolsonaro, que queira gostar ou não gostar dele, do Bolsonaro, ele tem o estado de Rondônia consolidado. A maioria do eleitor rondoniense, a maioria da população rondoniense é bolsonarista. E eu, pela minha observação dos últimos anos,
Eu não preciso de pesquisa de opinião para chegar a esta conclusão, que Rondônia é um estado bolsonarista. Foi assim na eleição de 2018, manteve-se bolsonarista e certamente vai marchar ao lado do Bolsonaro nessas eleições. O Marcos Rogério se projetou na CPI da Covid numa defesa ferrenha do governo Bolsonaro, né? E ganhou um espaço muito grande junto ao governo. E se o Bolsonaro tivesse que decidir hoje quem apoiar ao governo ou o governo, ele certamente ficaria com o Marcos Rogério, não com o Coronel Marcos Rocha, que vive aí fazendo declarações de amor, de amizade, né? Até num puxa-saquismo exagerado do Bolsonaro. Mas se o presidente tivesse que decidir hoje entre esse governador que está aí graças à onda bolsonarista, não a ele não tinha nenhuma expressão política, né? Tinha exercido alguns cargos públicos, coronel da PM, e entrou na onda bolsonarista. Está aí graças ao Bolsonaro. É Verdade. leal ao Bolsonaro, isso é muito interessante, é importante, que alguns são eleitos e depois traem, que é o caso do governador do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que já até caiu do mandato, mas o Marcos Rocha se manteve muito leal ao Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro tivesse que optar entre a candidatura do Marcos Rogério e a do Marcos Rocha, certamente ficaria com o primeiro. Ocorre que talvez, se os dois forem realmente candidatos, no caso do Marcos Rogério, o governador vai tentar a reeleição. É fato, prego batido, de ponta virada. Mas o Marcos Rogério ainda existe essa possibilidade dele não ser candidato. Vamos ter que aguardar julho, né, que as convenções, para poder analisar a questão do quadro eleitoral propriamente dito. Mas o Bolsonaro pode ser que talvez nem se pronuncie num primeiro turno sobre apoio a um desses dois candidatos. Pode ser que ele decida isso. Ele já fez isso outras vezes em municípios nas eleições passadas. Ele fez isso e ficou isento, absteve-se de apoiar candidatos em determinados locais, onde não pessoas ligadas a ele, como são esse Marcos Rogério e o Marcos Rocha, mas onde partidos da base aliada deles se digladiavam pela prefeitura. Então, para não descontentar nenhum nem outro, ele preferiu ficar no muro. Então, mas que o Marcos Rogério tem as condições de ser candidato, e talvez essa seja a grande oportunidade dele, porque ele é outro também, embora ele tenha um histórico político muito mais interessante do que o governador, que não tem nenhum histórico político. Esse Marcos Rogério já estava no segundo mandato de deputado federal, se não me engano, e quando foi convidado, quando foi estimulado, melhor dizendo, para disputar o Senado, ele morria de medo. Eu acompanhei esse processo dele decidir em ser candidato a senador. Ele morria de medo, não acreditava que ia. Quem estimulou muito ele a ser candidato foi o Expedito Júnior e o jornalista Robson Oliveira, que na época tinha uma grande interlocução com ele. Eu costumo dizer que essa eleição do Marcos Rogério para o Senado foi uma criação do jornalista Robson Oliveira. Esse senador aí jamais admitiria isso, né? Os políticos geralmente são muito ingratos e têm a memória muito fraca quando se trata de Verdade, lembrar verdade. de quem os colocou lá. Mas isso aí é um detalhe do processo, né? Então, o Marcos Rogério, ele é um sujeito que tem sorte também. A política, como tudo na vida, as pessoas têm que ter um pouco de sorte. Aproveitar a oportunidade, como ele aproveitou, na onda que varreu a política tradicional. Ele já era deputado federal, já era da política tradicional. Ele é uma cria do Assi Gugax, do grupo Gugax, né, da área de comunicação. Ele era
jornalista, radialista dos Gurgels. Quem construiu o Marcos Rogério foi o Gurgels. Hoje eles não, parece que não se bicam. Quem construiu também aquela deputada Silvia Cristina foi o Gurgels. Agora ela largou o PDT e se bandiou lá para o lado do Bolsonaro, tentar uma reeleição. Né? Então, esse é o quadro que a gente vislumbra. Essa questão de acreditar ou não acreditar que ele seja candidato, isso não tem relevância. Importa você analisar o quadro político que é favorável à candidatura dele. Se ele vai ser em julho, com as convenções aí, nós temos que analisar como o momento, aquele recorte, porque, como dizem, política é igual nuvem. Uma coisa é hoje, amanhã já não é, ou daqui a meia hora já não é. E quantos Quanto ao candidatos? Confúcio Moura, sim, Cássio. Não, o que eu queria saber é o seguinte: antes do Confúcio, quantos candidatos bolsonaristas nós temos em Rondônia? Os três ou são Não, dois vão ficar brigando pelo não, mesmo espaço? identificado com o Bolsonaro, claramente é o Marcos Rocha e o Marcos Rogério, falando de governo. Né? O Senado tem aquele pobre coitado, aquele pobre homem rico lá de Vilhena, o Bagatoli. Quando eu digo que é um pobre homem rico, é porque é o seguinte, ele é muito rico. Acho que é um dos homens mais ricos de Rondônia. Mas ele é pobre do ponto de vista cultural, espiritual, político. Ele é rico, tem muito dinheiro. Burro não é, porque burro não fica rico e não mantém a fortuna. Burro pode até ficar rico, mas não mantém a fortuna. Ele é um empreendedor, mas ele também não sabe navegar nos mares da política. Ele é assodado, ele é afoito, ele acredita no que dizem a ele. E por isso perdeu a eleição passada, o Confúcio, recusou-se a fazer as alianças que todos os políticos fazem, né? Recusou-se a trabalhar em Porto Velho, o voto de Porto Velho ele desprezou, né? Porque acreditava que iria se eleger pelo Cone Sul, pela Zona da Mata, pelo interior, obteve 200 e tantos mil votos, se identificava como o candidato de Bolsonaro. E agora, como ele é ingênuo, pobre do ponto de vista do conhecimento político, ele está aí tentando, mendigando uma vaga para senador, para candidato a senador. Mas ninguém quer ele, mesmo com todo o dinheiro dele. Ele é encrenqueiro, ele já brigou com o coronel Marcos Rocha em plena campanha. Dizem que ele traiu o coronel, ou que o coronel traiu ele. Foi uma briga, foi um rompimento que se deu durante a campanha. Ele alega que ajudou a financiar a campanha, tanto do coronel Marcos Rocha quanto de outros candidatos, que teria sido usado. Eu sei é que ele foi sacado da campanha, queria mandar no governo também, mas não placou nada. Queria alguma proximidade com Bolsonaro, mas também não conseguiu, proximidade política. E vive aí bravateando que é o amigo do Bolsonaro. Mas isso não tem lhe valido de nada do ponto de vista político, não. Tanto é que ele está mendigando uma vaga aí, mas ninguém quer dar. Quanto ao Confúcio Moura, você tem que analisar o homem pelo passado. O Confúcio jurava de pé junto que não seria candidato a governador, a reeleição. Tudo cascata. Na hora H, foi candidato, ganhou a reeleição. O Confúcio hoje seria o único candidato, o único. Eu não falo de Daniel Pereira, eu não vejo Daniel como muitos veem, com esse potencial todo de voto. Não vejo as coisas. Mas o Confúcio seria o único candidato hoje que queria mexer nesse tabuleiro eleitoral. Já foi governador, reeleito, é senador, não tem briga com ninguém, não tem encrenca com ninguém. O governo dele, do ponto de vista ético, foi um desastre. Basta ver as operações da polícia contra o cunhado dele. Aquela questão das prestações de serviço na área de saúde, na área da educação, muita gente envolvida em denúncias de corrupção, principalmente o cunhado. Então, do ponto de vista ético,
moral com desastre. Do ponto de vista administrativo, nada a acrescentar ao desastre. Porque saúde, governador médico, o que ele fez pela saúde em Rondônia? Nada. Entrou dizendo que ia construir um hospital de campanha, que ia construir o João Paulo II, que ia fazer isso, ia fazer aquilo. O que aconteceu? Operação policial em cima da construção do hospital. Foi o que aconteceu. Educação é o que existe, estradas é isso que vocês do interior veem. Mais um governador que passou 8 anos sem deixar saudade. O atual governador, mesmíssima coisa, governa pela inércia. Dá a impressão que qualquer um bem intencionado no lugar dele poderia ter feito muito mais. Mas é o que o povo quis. E vamos ver se é o que o povo quer que permaneça. Entendi, não, bem raciocinado, é isso mesmo. Agora, eu acho o seguinte, com todos esses problemas, se ele resolver entrar, muda mesmo o Ele tabuleiro da Baiana, né? bagunça o cenário. Né? Um grande. Então, Olha, você tem que pensar o seguinte: o governo, a máquina pública, tem 20% dos votos. Isso aí é natural. Quem tem a máquina cargos tem 20% dos votos. comissionados, né? Facilidades, A essas coisas, estrutura do governo. tudo. E É, eu digo estrutura. isso usando corretamente, sem burlar a legislação eleitoral, né? Sem usar a máquina criminosamente. Estou dizendo que só dentro da estrutura dos cargos comissionados, das questões locais de cada município, dos 50 e tantos municípios de Rondônia, você ter gente ali dentro, trabalhando a seu favor, óbvio que é interessado também em permanecer suas benesses governamentais, então eles têm 20% do voto. Estrutura toda, o poder que tem de fazer, o poder da caneta, o poder das obras, tudo isso, 20%. Ele não é um sujeito repudiado, né, execrável, como outros que já passaram aí. Não é. O governador de justiça seja feita, não é. É um sujeito de fino trato. Não tem litígio, não tem briga, não tem confronto com ninguém. Tudo isso lhe favorece. Agora, Entendi. eleição e mineração só depois da apuração. Sim, E é salto verdade. alto, como o governo, alguns membros do governo já estão, é o caminho para o desastre. Entendi. Agora Tem você acha que construir dia a dia, esperar as urnas, né? Não pode comemorar é. antes. Não, é verdade. Agora, você acha que nós temos hoje declarados aí 4 candidatos, né? Por enquanto. Nós temos o Daniel Pereira, que é a oposição pura, né? Ao Bolsonaro e toda essa estrutura que está aí. E essa estrutura que está aí, a gente tem nome, que é Marcos Rogério, Marcos Rocha e Léo Moraes, né? Desses 3, vai sair um, ou você acha que há um risco, mesmo que distante no momento, né? Porque não dá para ver nada ainda, mas você acha, eu vou no achismo de novo, porque a política não tem lógica para mim, como a lógica também não tem política, a gente vai discutir essas coisas no achismo, né? Você acha que há uma possibilidade de alguém ganhar no primeiro turno, hein? Não, absolutamente. Mas também, você falou aí, Daniel Pereira, oposição. Não existe oposição em Rondônia. Não tem nenhum. Não tem oposição. Não tem nenhum deputado da Câmara Federal que seja oposição ao governo. O Léo Moraes fazia alguns comentários, alguma coisa, mas não se notabiliza como oposição. É um joguinho que ele faz, mas não é oposição coisa nenhuma. Não existe. No final, todos eles, igual um macarrão, entra na panela, amolece. Léo Moraes, Coronel Crisóstomo, andou brigando com o governador, mas também não é oposição. Mauro Nazif, nada. Mauro Nazif é um cara na dele, não quer confusão com ninguém, dane-se o resto. Primeiro turno, ninguém vai ganhar. Isso aí é um fato. Né? É muito dividido, está muito. Não há polarização.
Há um Os risco desses candidatos são três, dois ir muito, para o primeiro turno? Entre Marcos Rogério, eles são Marcos muito Rocha e parecidos, Léo? os candidatos, assim, Pois né? é, isso que eu. São meio amorfos, não desperta paixão, não desperta aquele sentimento de esse é o homem que nós queremos, né, não movimenta a opinião pública. Tanto é que as pessoas nem sabem quem são os Não candidatos, os empolgou, né? pré-candidatos. Não houve isso, né? Você esquece. Por exemplo, tem o Léo Moraes, né, que você citou aí, o próprio coronel Marcos Rocha, tem aí o Daniel Pereira e o Marcos Rogério, seriam esses quatro. Esses quatro. Agora tem que Qual saber é também quem o essa turma vai atrativo? receber de apoio, né? Por exemplo, quem, se Qual o Confúcio não atrativo que sair, qualquer um desses nomes é, pode ter? eu digo assim, mas de repente, vamos dizer que o Confúcio não saia mesmo, decidiu de uma vez, vai apoiar quem? Aí tem o Ivo Cassol, que tem irmã como objeto de ação Cassol é política, inelegível. é inelegível, mas ele, pouco ou não, mas ele consegue transferir uns votinhos, né? Pedir voto. Não vejo isso, não. Não vejo Não? dessa maneira. Agora, transferência de voto é muito relativa, é muito. Complicado, né? O eleitor vai com quem ele quer ir. Às vezes o sujeito dá só um reforço, mas Mas o Luiz ninguém Cláudio faz a perdeu a eleição cabeça para dele. deputado porque ele resolveu abraçar a campanha para deputado federal da Jaqueline Cassol. E esqueceu do Luiz Cláudio, ele perdeu. Agora ele acha que tem chance, o ex-deputado federal Luiz Não Cláudio, sei se em razão foi do se é apoio isso, dele, né? né? Os caras que têm potencial para criar clima forte de campanha eleitoral, de atrair, de, de criar uma situação política que mova com as emoções do eleitorado, é gente que nem o Cassol, né? É gente que nem o próprio Confúcio. Mas esses que estão aí no quadro atual têm essa condição. Eles não têm eles não estão nesse patamar. Entendi. Os É, candidatos hoje são muito pasteurizados, são muito iguais, é uma salada não se só, né? sobressaem. Mas agora vamos para nível nacional com Rubens Coutinho, que é o editor do Tudo Rondônia, jornalista experiente de muitos anos aí na política, escreve sobre São política, calúnias. calúnias, né? Mas e a situação nacional? Indulto de graça, Daniel Silveira aí foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e também a sua inelegibilidade foi declarada. E de repente o Bolsonaro vai lá e faz um indulto. Eu sei que essas questões jurídicas nós não vamos discutir, que nem eu nem você somos advogados, né? Mas, assim, na questão política, como é que você vê essa situação? O Brasil passando por isso, né? De repente, nós temos aí uma rusga entre poder judiciário e poder executivo, e isso aí não é ruim para o processo democrático. Como é que você vê essa situação do Daniel Silveira, o Rubens Coutinho, meu amigo? Terceiro, para o Bolsonaro, foi uma ótima decisão. Quem é bolsonarista adorou. 20, 30% da população, do eleitorado, melhor dizendo, que é dele, adorou. Acho que ele agiu certo, aplaudiu, né? Esses pastores evangélicos gostaram, os advogados bolsonaristas gostaram, os juízes bolsonaristas, os desembargadores bolsonaristas. Existe, né? Então, adoraram, acharam que o presidente agiu corretamente e tal. E de determinada forma, ele agiu dentro das prerrogativas dele, de poder conceder essa indulto, graça, anistia, sei lá como é que é o nome que se dá. Ocorre que eu li o decreto, né, e o próprio decreto dele já é uma mentira. Porque o Daniel Silveira foi condenado por exercer sua livre expressão do pensamento. Isso é mentira, isso não foi nada disso. Ele foi condenado porque ele cometeu crimes graves. Imagine você, terceiro, se qualquer cidadão
insatisfeito com o Tribunal de Justiça de Rondônia ou com algum juiz de Rondônia, decidisse fazer uma pregação nas redes sociais contra essas instituições. Defender, por exemplo, que se invada o Tribunal de Justiça, arraste-se os desembargadores pelo colarinho e joguem na lata de lixo. E isso depois de espancar os desembargadores. E degolar, né? Imagine um cidadão que, insatisfeito com uma decisão de um juiz de primeiro grau, ataque essa decisão não no campo próprio, que é o próprio judiciário, por meio de um recurso ou de sucessivos recursos que a lei permite, até exageradamente. O contraditório e a ampla defesa é tão elástico, os caras arrastam um processo durante décadas, quem tem dinheiro principalmente, ou quem tem influência política. Aí o sujeito não gosta da decisão do magistrado, passa a xingar o magistrado, passa a ameaçar o magistrado. Qualquer um cidadão que faça isso, ele é preso. Com Eu certeza. não tenho dúvida nenhuma disso. Crime. Mas esse maluco aí, irresponsavelmente, fez o que fez. E talvez não seja nem irresponsavelmente, talvez seja pensado, articulado, para manter esse clima de guerra, de briga, de suspeitas infundadas sobre a magistratura. Porque isso que acontece nesse embate do Bolsonaro contra o STF, isso não é com o ministro Alexandre de Moraes ou com o ministro fulano de tal, não. Isso é com a magistratura brasileira, porque isso é um mau exemplo. Isso vem de cima para baixo. Então, quer dizer, qualquer do povo, qualquer cidadão, insurgir-se contra uma decisão judicial, por liberdade de expressão, pode xingar um juiz, pode xingar um desembargador, porque ele deu uma decisão adversa. Eu não gostei dessa decisão. Esse juiz é safado, esse juiz é pilantra, esse juiz é vagabundo, eu vou dar-lhe uma surra nesse juiz. Isso não faz o menor sentido. Isso não é assim que se constrói uma sociedade minimamente civilizada, embora eu tenha dúvida de que no conjunto da obra o brasileiro seja claro, né, mas é um país que ainda está tentando se definir, porque essa polarização mostra o nível de radicalização, de guerra política. Hoje, se você não for bolsonarista, ou bolsomínio, como diz, você é acusado de ser petralha ou esquerdopata. É como se o mundo terceiro fosse dividido entre Lula e Bolsonaro. É verdade, O não existe universo isso. fosse dividido entre Lula e Bolsonaro, que o mundo fosse mais amplo, mais abrangente. Né? Então, Eu me lembro, em paralelo a isso, Rubinho, só um Dizem minuto. os juristas que entendem da situação, a OAB já se pronunciou, alguns partidos políticos, que vão tentar derrubar essa decisão do Bolsonaro no próprio STF. Eu acredito, daí entra, não é que eu acredito, mas a tendência é que o STF module isso aí. Aceite até o indulto que foi concedido, mas mantenha a inelegibilidade do deputado. Eles não vão entregar isso assim de mão beijada. Eu queria encerrar esse assunto com você falando de uma coisa importante, que é a saúde de Rondônia. O Cosme Damião está caindo aos pedaços. Já houve interdições, já houve promessa de recuperação, todas conjunturais, nenhuma recuperação estrutural. E como é que você vê essa questão da saúde? Ainda tem gente que foi gestor, ainda se acha no direito de ser candidato. Que imagem ele vai vender com relação a isso? A saúde do Cosme de Rondônia e o Cosme Damião especificamente, como é que você vê tudo isso? Terceiro,
O governador Marcos Rocha já está aí há 3 anos e pouco, está no final do mandato, que é a reeleição, né? Acho que o cidadão rondoniense tem que se perguntar, aquele que precisa da saúde pública, como eu preciso, né? Milhares de pessoas em Rondônia precisam. Muitos têm planos de saúde cada vez mais proibitivos, né, porque são caríssimos, né? Então a população tem que se perguntar, o que esse governo está fazendo pela saúde? O João Paulo II é um lixo, né? É uma porcaria, é o que nós temos, mas é uma porcaria. É um lugar absurdo que em pleno século XXI um governo permita que exista aquela coisa lá. Esse Hospital de Urgência e Emergência, que começou a ser gestado na era Confúcio, que deu até operação policial, é uma jogada de marketing, de publicidade. Existe uma maquete dele, né? É o que tem do Hospital de Urgência e Emergência. Isso após 3 anos e pouco. Também já deu TCU, já deu questão jurídica em cima disso aí na administração do atual governador. Então, o João Paulo II dispensa comentário, todo dia tem problema. Agora, a última vez agora era uma reclamação de carro servindo comida com inseto e vermes, larvas, né, dentro da comida. O governo gasta milhões com essa empresa que fornece alimento, mas tem essa denúncia na internet. O governo nega que isso esteja acontecendo. E o hospital infantil, estou falando assim, um recorte muito pequeno do quadro dantesco que é a saúde rondoniense. E o hospital infantil, para onde vão as crianças? Parte do teto caiu em cima do leito de uma criança internada, né? 3 anos e pouco desse governo aí. Aquele secretário de saúde que deixou o governo agora, para ser candidato a deputado federal, se imagine. E dizem que vai ser eleito. Passou 3 anos e meio aí para essa situação chegar no que está e é candidato a deputado federal. Há uns dias, o teto do Cosme Damião, do Hospital Infantil, caiu em cima do leito de uma criança. Aí o Cremero, que já vinha analisando essa situação há muito tempo, fez uma interdição chamada ético-disciplinar. Não é o fechamento do hospital. Só que, com base nessa decisão do CREMER, do Conselho Regional de Medicina, o hospital fica impedido de receber novos pacientes. Veja que ponto nós chegamos. Enquanto O você governo fala, eu ia vou se colocar reunir umas nessa fotos aí, viu? sexta-feira para definir como agir diante dessa interdição ético-disciplinar do Cosme Damião. Essa é uma questão muito antiga, a questão da saúde pública. Rondônia é do Brasil inteiro, não é só Rondônia, claro. Vamos também. Mas Rondônia, nós já tivemos governadores médicos, Confúcio médico, Oswaldo Piana médico, não fizeram porcaria nenhuma pela saúde. Nenhum dos dois, nem esse Confúcio, nem Piana. Tivemos um prefeito médico, o Mauro Nazif, outro que também não fez porcaria nenhuma aqui, por essas UPAs, pelos postinhos, pelas unidades de saúde municipal, fez nada, passou 4 anos dormindo nessa área de saúde aí, e talvez em outras áreas também, tanto é que não foi reeleito, não foi nem para o segundo turno, né? Não foi nem para o segundo turno, perdeu a eleição. O governador Marcos Rocha está 3 anos e pouco já. E o que ele fez pela saúde? Nada, rigorosamente nada. Só na publicidade do governo que diz que existem obras, que existem mudanças, que a saúde de Rondônia melhorou. Melhorou porcaria nenhuma, isso é mentira. E eu digo isso não é nem como jornalista, eu digo isso como usuário do sistema de saúde. Vá lá no João Paulo II, precise de um médico no João Paulo II. Vá levar seu filho no Hospital Infantil Cosme Damião. Vá nos hospitais regionais do estado. Nada, não melhorou nada. E não se vislumbra nenhuma mudança. Ele tenta a reeleição aí. O povo deve perguntar o seguinte: melhorou alguma coisa? Esse governo trouxe alguma coisa de bom para a minha vida, para a vida do povo? E a partir daí decidir, né? As pessoas têm que parar de votar como se fosse uma manada. Individualmente, faça a sua análise. Minha vida melhorou com esse governo? Eu tenho
quando eu procuro um posto de saúde, uma unidade do Estado ou do município, eu recebo um atendimento minimamente adequado, a minha resposta como cidadão é não. Não melhorou. Estradas, questão do saneamento. Nós estamos em pleno século XXI, Carlos III, em Porto Velho. Você usa o banheiro da sua casa, a privada, você dá descarga na sua casa e aqueles dejetos vão para frente da sua casa, ficam acumulados ali dentro de uma fossa. Os terrenos de 10 por 20, 10 por 25, um ao lado do outro, cada casa tem uma fossa. Porto Velho tem 3% de esgoto. Cada casa, 3 ou 6% por aí, é um ínfimo. Cada casa tem uma fossa. As que tem sorte de ter, né? Porque nos bairros mais periféricos são buracos que se cavam lá para onde escorrem os dejetos. E isso se acumula durante 10, 15, 20 anos na frente da casa, da residência, aquela fossa ali, até você mandar limpar. Quer dizer, não tem nem esgoto sanitário em pleno século XXI. Então, saneamento básico é uma porcaria. Questão da água tratada é outra porcaria com essa caerde aí, com essa coisa aí que cobra e não. O que a caerde sabe fazer muito bem é cavar buraco nas ruas, destruir asfalto. Eles são ótimos nisso aí. Né? Então, saneamento básico não existe em Porto Velho. Saúde em Rondônia é um lixo, né? Um bando de péssimos administradores que passaram por aí, não fizeram porcaria nenhuma. Né? Estradas, você tem que correr o estado para ver a situação em que se encontram. Segurança pública, ultimamente vem ocorrendo uma coisa interessante em Porto Velho que precisa ser deslindada aí. Todo dia está morrendo um presidiário assassinado em Porto Velho no último mês. Todo dia. Rigorosamente, um ex-presidiário é morto na cidade de Porto Velho. Bom, aí vou dizer assim, o povo vai dizer, eu quero que morra mesmo, tem que morrer mesmo. Não é por aí. O que eu quero dizer com isso? É que alguma coisa estranha está acontecendo. Eu não quero acreditar que esteja operando em Rondônia um grupo paramilitar, um grupo de extermínio, né, em Porto Velho. Eu não quero acreditar nisso. Precisa ser investigada essa situação. A violência campeia na periferia de Porto Velho, na cidade de Porto Velho. O roubo, assalto à mão armada, homicídios, assassinato. Eu recebo aqui diariamente matérias de polícia para publicar no Tudo Rondônia, mas é uma extrema violência na cidade de Porto Velho. A cidade tem 500 mil pessoas, 506 mil pessoas. É um bairro, é um bairro de São Paulo, tem 3 ou 4 saídas e entradas da cidade. Não se vê nenhum plano de segurança pública para coibir essa violência. A região leste de Porto Velho está estigmatizada como uma área da criminalidade avassaladora. Não existe um quartel da polícia, não existe uma delegacia dentro da Zona Leste lá, daqueles orgulhos do Madeira, aqueles cristal da Calama, nada. A segurança pública também está entregue à própria sorte. Esse é o quadro que nós vivemos em Rondônia. E eu não estou sendo exacerbado nas minhas críticas a isso, com uma visão elitista da coisa. Não é isso. Eu estou aqui expressando a minha visão de morador de bairro. Eu moro no Coab Floresta. Eu moro numa casa do Coab. Eu vivo o dia a dia dessa situação. Eu deixei de andar em transporte público, que aqui em Porto Velho é outra lástima, e passei a andar de Uber, barato, ida e volta, ou de compartilhado. Mas é outra situação também que o povo está entregue à própria sorte, a questão do transporte coletivo em Porto Velho, do transporte Mobilidade público em urbana, Porto né? Velho. Como é ruim, Os né? ônibus passam de hora em hora, o ônibus de telecena, dupla cena, como se dizia antigamente. E essa questão do transporte virou secundária, ninguém discute mais isso. Você raramente vê esse debate na mídia, porque se acostumou, se habituou a isso, né? A não ter um transporte coletivo de qualidade.
Então, meu caro Terceiro, você que está em Brasília, que é uma cidade que tem uma qualidade de vida, embora tenha se deteriorado muito nos últimos anos, mas é a capital da República e tem um nível de vida, deve ter um dos melhores IDH do Brasil. Nós somos um dos piores IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, né, que afere a satisfação, a qualidade da prestação de serviço. E o pior é que a população, as pessoas se habituaram com isso, normalizaram esse quadro de saúde precária, de educação precária, de segurança inexistente. E é o que nós temos e vivemos com isso, Carlos Terceiro. Tá? Eu quero te agradecer a oportunidade, Carlos Terceiro, tá? De participar do seu podcast e me colocar à disposição aí, sempre que precisar, para a gente procurar fazer umas análises equilibradas, né? Responsáveis, porque o jornalismo, diferentemente das chamadas redes sociais, o jornalismo tem um grau de responsabilidade muito grande com a Sim, informação, com a crítica e com a opinião, né? A liberdade de expressão não quer dizer que você possa xingar os outros, que você possa esculhambar os outros, que você possa mentir sobre os outros, né? A liberdade de expressão ela é maravilhosa, ela te garante muito, mas ela não te garante tudo. com certeza, você tem toda a razão. E eu é que agradeço a sua participação, Rubens Coutinho. E a gente vai, naturalmente, ampliar mais esse podcast, não só ficar num bate-volta, eu e você, mas a gente tem nesse sistema que a gente adquiriu, né, que é o VMix, que é importante, você pode colocar mais pessoas, entende? Para a gente discutir. Então, semana que vem, nós vamos ver com quem a gente vai entrevistar, discutir as questões políticas, discutir as questões ligadas também à saúde, educação e segurança de Rondônia, né? Principalmente Porto Velho, onde a gente tem residência aí, tem família aí, né? Mãe, irmãos e tudo. E a gente vai, naturalmente, ampliar melhor essa discussão, essa conversa no podcast. Concordo plenamente com você que há uma diferença muito Com grande em certeza. ser jornalista do jornal e aquele que vai dar opinião irresponsável, muitas vezes, nas redes sociais. Aqui não é rede social, a gente utiliza a rede social para mostrar um jornalismo mais sério, mais próximo da verdade e sem denegrir a imagem de ninguém. Nós estamos aqui falando de notícias e, claro, exercendo o direito constitucional, como rondoniense que sou e que você também é, de reclamar, né, dessa bancada toda, desses políticos todos, que entra ano, sai ano, a saúde, segurança, educação e tudo mais fica na mesma coisa. Muito obrigado. A nossa arma é poder falar, né? É lógico, Falar, apontar, denunciar, mostrar. Né? É o único poder que nós temos e não é pouco, é verdade, com o nosso grau de responsabilidade, obviamente. claro. O Eu lhe Ministério agradeço. Público cabe investigar, denunciar a justiça cabe julgar, e nós, como jornalistas, apontar, ser os olhos, a voz do povo. Muito bem. Esse foi o Rubens Coutinho, jornalista do Tudo Rondônia, que eu entrevistei hoje, que deu uma colaboração muito grande aqui para o nosso podcast na Hora Online, em parceria com Tudo Rondônia. Um abraço, hein? Até a próxima.